Olá, espero que estejam todos bem. Antes de iniciarmos a nossa palestra de hoje, eu gostaria de agradecer ao convite do Dr. Euler Ribeiro, FUNAT, a coordenação de ensino da FUNAT, agradecer a acolhida da equipe do Telesaúde da UEA, que sempre nossa parceira aí nas atividades. E dizer que é sempre um prazer, porque eu entendo que saúde não se faz apenas no atendimento, mas na informação também. Então hoje o que nós vamos passar aqui é uma informação sobre higiene de próteses, os cuidados com a prótese, e é uma forma que a gente tem de levar saúde até as pessoas, independente de onde elas estão. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa web palestra de hoje. Primeiro, se a gente vai falar de higienização, o que é, qual é a finalidade que a gente faz a higienização? E aí não importa se é uma higienização da boca ou da prótese. A função da higienização é de reduzir a colonização da cavidade bucal, lembrando que na boca nós temos em torno de 700 milhões de espécies de micro-organismos, entre bactérias, protozoários, fungos. Então é muito importante a gente conseguir manter o equilíbrio dessa microbiota ou flora bucal. Então a higienização ela tem essa finalidade de reduzir essa colonização para manter o equilíbrio bucal. Ela também vai conservar os dentes, vai evitar cáries, evitar odor desagradável na boca, que seria o mau hálito, né? Manter a integridade das mucosas orais, lembrando que a boca não é só dente, então manter aí a integridade da língua, da bochecha, dos lábios, do palato, melhorar o paladar, estimular o apetite, remover partículas de alimentos e placas, massagear as gengivas e as mucosas, né? Proporcionar conforto e bem-estar e prevenir infecções. Então, quando você está fazendo a sua higienização, você está cuidando da sua saúde. E qual que é o conceito de prótese dentária? O que é a prótese dentária? Ela é um aparelho artificial confeccionado pelo dentista que tem o objetivo de devolver a forma, né, do dente, função e estética, seja de um ou de todos os dentes perdidos. Certo? E aí agora a gente vai ver um pouquinho sobre a função da prótese dentária. Então ela tem a função de substituir um ou mais dentes que estejam faltando no indivíduo, devolver a autoestima, porque a pessoa quando está sem um dente, geralmente o que acontece? Agora com a onda da máscara, todo mundo ficava de máscara. Agora nós estamos tirando as máscaras, volta a abalar aí a autoestima, porque a pessoa sempre acaba não sorrindo, ou quando vai sorrir, leva a mão à boca para esconder. Então assim, a prótese ela tem essa função de devolver a autoestima, obviamente porque melhora a estética, mas também melhora a mastigação, melhora a fonética. Uma pessoa quando tem uma ausência de dente, ela acaba quando vai falar, solta um soprinho, né? E aí às vezes a pessoa nem consegue comunicar adequadamente. Melhorar a digestão, a absorção dos nutrientes e melhorar a saúde, devolvendo aí qualidade de vida e bem-estar para o indivíduo. Os tipos de próteses. Todo mundo quando fala prótese geralmente só lembra da dentadura, né, que é a prótese total. Então a prótese total é o quê? A famosa dentadura que vai substituir quando a pessoa não tem dente nenhum. E ela pode ser tanto superior quanto inferior, ou às vezes a pessoa usa o par de próteses, né, superior e inferior. Outro tipo é a prótese parcial removível, ou PPR, que as pessoas conhecem mais por esse nome. Ela é uma prótese quando a pessoa tem alguns dentes e falha em outros. E aí geralmente ela é segura com um grampo, que é feito em metal. Então assim, é um outro tipo de prótese que seria para aquelas pessoas que não têm ausência total de dentes. Nós temos nessa mesma linha da prótese parcial removível, lembra que a nossa primeira que a gente mostrou aí, ela era com metal. E aí nós temos a Flex, que é feita à base de silicone, que é uma prótese mais molinha. Vocês verem pela imagem, a gente consegue dobrar a prótese totalmente. Então ela é uma prótese mais leve, que acaba tendo uma adesão maior do que a com grampos. O outro tipo é a overdenture, que é uma prótese total, só que é colocado um implante e ela fica fixa. Então é uma prótese total, mas que não é retirada, não é uma prótese mais removível, ela é fixada. Vocês observaram aí na imagem, nós temos 2 parafusinhos lá, que é o implante.
E aí nós vamos ter, quando você tem apenas a ausência de um dente, aí não é nem a ausência do dente. Quando o dente ele perde a estrutura, que todo mundo vê aí, que é a parte ali do esmalte do dente, e aí começa a ser uma estrutura muito pequena, não tem como a gente fazer a restauração ou a obturação, que as pessoas comumente conhecem. Por quê? Porque eu preciso proteger o que sobrou do dente. Então, nesse caso, a gente coloca uma coroa, tá? E essa coroa também é um tipo de prótese. Quando a pessoa perde um único dente totalmente, a gente tem a possibilidade de fazer um implante, tá? Que também é uma prótese. Esse implante ele vai ter uma parte metálica que substitui a raiz do dente e vem uma coroa que é feita em laboratório, tá? Seria então como se fosse aquela prótese anterior, só que nesse caso a pessoa perdeu totalmente o dente, tanto raiz quanto a coroa do dente. E aí a gente usa o implante. A outra possibilidade que temos é de ser uma prótese fixa. Vocês observarem pela imagem, a pessoa tem os 2 dentes laterais e falta um único dente. E aí ela não tem mais raiz, tá? E aí, como a pessoa às vezes não tem condição financeira de fazer o implante, que é um pouco mais caro, tem a possibilidade de fazer uma prótese fixa. Nesse caso aí a gente chama de fixa adesiva, porque ela é adesivada nos dentes do lado. E aí também é um tipo de prótese. Vistos os tipos de prótese, vamos falar agora no nosso assunto, que é a higienização. Só que antes de falar na higienização da prótese, a gente tem que lembrar que a gente precisa higienizar também a boca. Então, por exemplo, aquela pessoa que não tem dente nenhum, ou seja, é uma usuária de prótese total, ela precisa, quando ela retira a prótese, fazer diariamente a higienização da língua e da mucosa. Ah, mas eu não tenho mais dente, não preciso mais escovar. Precisa sim. Lembra quando a gente falou da finalidade da higienização? Nós lembra que a gente disse manter a integridade das mucosas, então a gente precisa cuidar dessa mucosa. E aí o que a gente aconselha? Com uma gazezinha embebida em água ou mesmo alguns produtos específicos para a limpeza da língua, fazer movimentos suaves de vai e vem, tira a língua para fora e faz um movimento suave de vai e vem para remoção do que a gente chama do biofilme ou saburra lingual, que é a placa que fica ali na língua. A gente pode complementar essa higienização com bochecho, lembrando sempre de utilizar bochechos enxaguantes bucais sem a presença de álcool para não queimar essa mucosa. E quando realizar essa higienização completa, vamos dizer assim, com língua e mucosa? Pela manhã e à noite. E sempre que tirar, enxágua ali, porque pense bem, quando você vai se alimentar, vai ficar alimentos na sua língua, na sua mucosa. Então você precisa fazer a higienização da boca para depois fazer a higienização da próstata. Então vamos agora falar como que a gente higieniza essa prótese. Fez a higiene da boca, vamos fazer agora a higienização da prótese. A higienização da prótese ela é feita da seguinte maneira. Desculpa, vamos falar ainda, manter a higienização da boca, né? Porque a gente falou do usuário de prótese total, agora vamos fazer a higienização da boca do usuário de prótese parcial removível. Como que é feito isso? Também diariamente. E aí, lembra, a parcial é quando você tem algum dente na boca. Então, como você vai ter que fazer a higienização dos seus dentes, então, usa o fio dental, na sequência nós vamos usar uma escova macia, com uma cabeça pequena para poder alcançar todas as áreas da boca, todos os dentes que a pessoa tem na boca, com a pasta numa quantidade do tamanhozinho de uma ervilha. Muita gente acha que tem que pôr bastante pasta para limpar, tá errado isso, então é o tamanho de uma ervilha. E aí você vai higienizar seus dentes naturais. Aí vamos fazer a higienização da língua, como a gente explicou anteriormente, ou seja, com uma gazezinha embebida em água ou num produto específico, movimentos suaves de vai e vem. E complementa com o bochecho bucal. Isso é feito como? Após as refeições e à noite. E a língua sempre priorizar, pelo menos pela manhã. Não precisa higienizar todos os momentos que faz a escovação. Agora sim mostrar aqui uma imagem para vocês observarem como é feito a escovação dos dentes. Então observa ali, a escova fica inclinada 45 graus entre a gengiva e o dente. Nessa foto de baixo, tem como nessa da escovinha azul aí, vocês observam como essa posição eu consigo entrar com a escova
entre os dentes e fazer a higienização. Aí faz sempre o movimento descendo da gengiva para os dentes. Na casa da gente, a gente não limpa a casa do quarto para a sala, da sala para a rua. Então, a mesma coisa. Muita gente tem mania de escovar os dentes nessa posição. Quando você faz isso, áreas dos dentes vão ficar sem nem ver a escova. Então, ele vai manter sujo. Então, o certo é, nessa posição, fazendo o movimento da gengiva para os dentes. E se vocês observarem ali na escovinha amarela, quando é o dente da frente, põe a escova em pé, que é para justamente ela também fazer esse movimento, vindo da gengiva para fora. Assim você garante uma limpeza eficiente da sua boca. Agora vamos lá para o nosso tema central, que é a higienização das próteses. Então, diariamente, nós vamos escovar a prótese da mesma maneira que a gente aprendeu aí na imagem anterior da escovação dos dentes naturais. Com a vantagem o quê? Que você está com a prótese na mão, então você está enxergando cada lugarzinho que acabou não recebendo a escova. A diferença, lembra que a gente falou que para os dentes naturais era uma escova macia? Agora será uma escova média ou uma escova dura. E existe também escovas próprias para prótese, porque se vocês observarem naquela parte da prótese onde recebe ali, que fica na gengiva, na mucosa, no osso, ela é mais fininha. E aí acaba acontecendo o quê? De você não conseguir escovar ali, da escova ser maior. Então, essa escova própria para prótese permite isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Continuemos. Outro detalhe, a gente, diferente do dente natural, aí nós não vamos usar a pasta ou creme dental, mas sim um sabão ou um detergente neutro. Por quê? Porque a pasta ela tem um abrasivo, você pegar a pasta e fizer entre os dentes um movimento, você vai sentir tipo uma areiazinha. E aquilo ali acaba estragando a resina da prótese, ou arranhando, e aí essas ranhuras acabam acumulando fungo e trazendo umas doenças que a gente vai falar mais à frente. Feita então a escovação com o sabão ou detergente neutro, vai lavar bem para não deixar nada químico aí. E quando fazer isso? Após cada refeição e à noite antes de deitar. É sempre a mesma lógica da escovação. E aí esse tipo de coisa que a gente explicou agora, esse tipo de escovação, vale quando eu estou falando de prótese removível, vale tanto para total quanto para parcial. E aí vamos dar uma dicasinha aí de segurança. Todo mundo tem muito medo de quebrar uma prótese, principalmente quando você é um cuidador que está fazendo a higienização da prótese de alguém, né? Uma prótese hoje, se você quebra uma prótese hoje, no mínimo você vai gastar aí R$2.000. Então tem que ter todo cuidado, a responsabilidade aumenta, né? Quando é do dono mesmo já é ruim quebrar, imagina ser de outra pessoa. Então uma dicasinha que a gente dá aí de segurança é o seguinte: durante a higienização, tampa ali a cuba da pia e deixa ela ficar com água. E na borda, geralmente hoje as pias sempre tem um armário, né? É fixo no armário, coloca uma toalha ali e faz a limpeza. Lembrando que prótese na mão, nós vamos já ter uma imagem, vocês vão entender melhor. E se por acaso ela escorregar, se ela cair dentro d'água, ela boia e volta, como se estivesse nadando, né? E não tem risco de bater e quebrar. E se ela bate na parte da toalha também. Outro detalhe que é importante é retirar a prótese toda noite. Isso acaba sendo um desafio, porque as pessoas não têm esse costume, mas a gente precisa fazer isso para descansar a mucosa. Nós vamos falar um pouquinho melhor mais à frente. E aí está a imagem. Então assim, está lá a prótese na mão, aí põe a toalhinha, pôs ali, encheu a cuba de água. Na verdade, aí a gente pôs a pasta só para se ter esse entendimento, mas não é pasta, vai ser o sabão neutro ou o detergente neutro, pode pôr uma concentração boa. Faz a higienização como a gente higieniza os dentes naturais, ou seja, numa inclinação de 45 graus, fazendo sempre como se fosse a gengiva, para fora ali, para a parte, limpando todos os dentes. Enxágua bastante e quando for à noite, mantém num copo com água. E por que retirar as próteses removíveis à noite? Durante a noite, a produção de saliva ela é diminuída, ela é reduzida, em todo mundo.
independente se é usuário de prótese ou não. E a prótese, ela precisa sempre estar num ambiente molhado, para ela não perder o formato correto e adequado. Então, se você dorme com a prótese e diminui saliva, ela vai começar a ficar num ambiente mais seco. E além do fato de que a mucosa que recebe a prótese, ela sofre pressão da prótese durante todo o dia, não é só durante a mastigação. E aí ela precisa descansar para poder, porque a mucosa ela é vascularizada, então ela precisa ter esse descanso. Eu sempre falo assim, ó, quando você vai dormir, você dorme com ou sem sapato? Todo mundo dorme sem sapato. E por quê? Quando você anda o dia inteiro, que você chega em casa e tira o sapato, não dá um alívio? Então sempre tenham essa, quando dá aquele desânimo de dizer, não vou dormir sem prótese, muita gente até brinca comigo, mas e meu marido vai me ver sem prótese? É melhor ele lhe ver sem prótese do que você acabar tendo aí um câncer de boca, ter uma série de outros problemas. Então, assim, espera o marido dormir, tira a prótese, acorda mais cedo que ele, põe a prótese de novo, mas garanta a tua saúde. Vamos lá para o próximo. E aonde guardar essa prótese? Não podemos simplesmente tirar e colocar lá no armário do lado da cama. Então, ela tem que ser guardada num recipiente com água, de preferência água gelada. E se você, por algum motivo também, precisa ficar sem a prótese por algum tempo, sempre colocar, porque como eu falei, a prótese, quando ela fica num ambiente seco, ela acaba se deformando. Então, assim, é um cuidado a mais para que a prótese tenha maior tempo de vida útil. E aí nós falamos do cuidado diário, né? Então agora vamos falar de um cuidado semanal. Que é o quê? Por mais que você escove, às vezes vai ficar, lembra que ali nós não estamos num dente natural, às vezes a gente tem a formação de placa ali, num dente artificial, que é mais seco, né? Acaba que, por mais que você escove todo dia, vai ficar ali algum resíduozinho. Lembra quando a gente falou aí da flora bucal com 700 milhões de espécies de bactéria? Essa prótese está na boca, então acaba que ela também vai receber o contato dessas bactérias. Então é interessante que pelo menos uma vez por semana se faça o que a gente chama de uma limpeza mais profunda. Então nós vamos escovar a prótese como escova os dentes naturais. Existem hoje produtos específicos, eu não vou falar de marca aqui, fazer nenhum merchandising, mas são produtos específicos para a higienização da prótese. Então ele faz a limpeza normal, né, com o detergente neutro, e coloca, são pastilhas efervescentes, você coloca ali na água e deixa por 3 minutos e ela vai eliminar as bactérias, remover manchas, reduzir placa, tendo cuidado de que as PPRs, lembra lá das PPRs que eram com partes metálicas, ela tem que sempre olhar que produto que tem ali, se tem algum produto que possa fazer a corrosão ou danificar essas partes metálicas, porque aí no caso da PPR, corre esse risco. Como eu posso saber disso? Sempre peça a orientação do seu dentista. Ele vai saber lhe indicar o produto adequado. Próximo. Muita gente faz, em vez de comprar esses produtos, acaba fazendo a limpeza com água sanitária. Só que aí, esse com certeza tem suas grandes desvantagens. Primeiro que não pode a PPR de forma alguma ter esse tipo de limpeza, porque a água sanitária corrói a parte metálica. E também ela tem a desvantagem de descolorir a resina, que é aquela parte rosa da prótese. E aí vale tanto para total, quanto para flex, quanto para PPR com metal. Então por isso a gente pede que quando for usar, lembrando aí, PPR com metal, jamais fazer uso dessa forma de limpeza. Então ela deve ser usada sempre de forma esporádica e sob orientação do seu dentista. E aí a diluição básica é o quê? 15 ml de água sanitária, uma concentração de 2 a 3%, diluído em 300 ml de água. Deixa aí 15 a 20 minutos, se for uma prótese total, e 10 minutos se for a PPR. Aí você vai falar, mas você disse que PPR não pode? Mas nós temos a Flex. Lavar abundantemente, porque a água sanitária ela é um produto químico muito forte. É só lembrar, quando você tem uma mancha na roupa, o que você põe? Água sanitária para tirar. Ela chega a descolorir a roupa. Então, assim, é um produto químico, por isso que a gente pede esse cuidado e sempre ser feito com orientação de um cirurgião dentista. Feita essa lavagem, deixa ela imersa em água gelada por 8 horas, só para vocês entenderem o tanto que a água sanitária é um produto químico
que não é o adequado. Então, se a pessoa vale a pena fazer um esforço e comprar o produto adequado, que são essas pastilhas efervescentes, porque elas já vêm nas quantidades químicas corretas para essa finalidade. Agora vamos falar das próteses sobre implante e das coroas. Lembra lá que a gente mostrou aquela imagem? Então aí vale, por exemplo, a prótese sobre implante, a coroa, a prótese fixa. Lembra que a gente tem ali uma situação unitária, ou a prótese total, mas que tem ali os implantes, e a gente precisa escovar, sempre como escova os dentes naturais. Então vai usar um fio dental, aí vocês vão dizer assim, mas como que eu vou passar o fio dental, por exemplo, naquela imagem lá da prótese fixa, se eu tenho ela suportada entre os dois dentes laterais? Para isso existe um instrumento, né, que é o passa-fio. Então você põe e vai passar o fio para fazer a limpeza ali por debaixo, para justamente não ficar acumulando comida ali debaixo da prótese, ou entre um dente e outro, onde você tem a coroa unitária, e quando tem a adesiva, principalmente, ou a fixa, né, você precisa ter o auxílio desse instrumento. Sempre usando escovas de cerdas macias, lembra da prótese total e removível, a gente falou de cerdas médias, duras e até de escovas apropriadas para prótese. Aqui nós vamos usar uma cerda macia, cabeça pequena e a pasta dental. Sempre fazendo movimentos bem suaves, a higienização não é força, é técnica. E aí a gente sempre pede assim, que o indivíduo que faz uso da prótese sobre implante, da coroa, da prótese adesiva, da prótese fixa, para ele fazer uma higienização mais eficiente, de usar, além da escova normal, da escova que a gente está habituado, que a gente chama de escova simples, né? A gente também usar escovas interdentais, escovas unitufos, em algumas situações até a gente prescreve os irrigadores orais com jatos de água para justamente garantir que não fique nenhum tipo de alimento ali entre a prótese e a mucosa. E sempre complementando aí com enxaguante, sempre indicado pelo dentista. E por que isso? Para evitar exatamente de você ter enxaguantes que tenham álcool e vai queimar a mucosa, ou que usa um enxaguante com algum produto que vai manchar essa coroa. Então, assim, são dados que a gente precisa buscar de quem tem o conhecimento, certo? E quais seriam os cuidados para esses usuários de implantes e coroas? Primeiro, que evitar o uso do cigarro. Então, se a pessoa fuma, ela meio que tem uma contraindicação, ou acaba sendo um paciente que a gente precisa ter uma visita mais frequente ao dentista. Evitar de morder coisas muito duras. Então não dá, não estou nem falando de carne, não é isso, mas duro mesmo. Ou fazer uma coisa que muita gente faz com o pobrezinho do dente natural também, que é abrir coisas com dente. Abrir garrafa de cerveja, de refrigerante, dente não foi feito para isso. E o outro cuidado é fazer a manutenção odontológica preventiva, porque o dentista vai ter condições de verificar se a sua higiene está adequada, se você está deixando acumular placa, acumular tártaro, e com isso, assim, além de perder o tempo útil dessas próteses, você vai trazer problemas também para a sua boca e até para a sua saúde sistêmica. E aí é o que a gente chama de manutenção das próteses. E aí eu sempre brinco uma coisa que é o seguinte: quando a gente compra um carro, a gente considera que fez um investimento, né? E aí o que a gente faz? Segue rigorosamente todas as revisões. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Tem gente que faz até o 30, né? E depois não quer fazer mais. Mas aí quando você não faz isso, o que acontece? Às vezes o carro vai e para, te deixa na mão no meio do caminho. E por que quando você faz um investimento na sua saúde oral, hoje, igual eu falei, uma prótese total custa numa faixa aí de R$2.000. Um implante custa na faixa aí de R$1.500. Uma prótese sobre implante, que é a prótese protocolo, pode chegar até o valor de 50 mil. Então, ou seja, é um investimento também. Investimento que você está fazendo na sua própria saúde. Por que você também não segue essa questão da revisão, da manutenção, da prevenção? Ela é muito mais barata do que você perder a sua prótese. Então, assim, a importância da manutenção preventiva é exatamente essa: manter a qualidade da prótese, manter a vida útil dessa prótese,
manter o desempenho dessa prótese, manter a adaptação dessa prótese. E isso é muito importante porque vai evitar feridas na sua boca, no lábio, na bochecha, na língua, distúrbios musculares. Toda essa região aqui, ó, ela é ligada, tanto a parte de trás, pescoço, ela tem toda uma interligação com a nossa boca. Então, quando você tem uma prótese que acaba não tendo mais o seu desempenho, ou seja, a mordida certinha, a oclusão correta, você vai começar a ter distúrbios musculares, dor de cabeça, pode fraturar até um dente, seu dente natural, ou mesmo o dente da própria prótese. Então é muito importante essa manutenção para que a gente garanta, como eu falei, a qualidade da prótese, a vida útil da prótese, o desempenho dessa prótese. E como e quando realizar a manutenção? A manutenção é realizada com visitas ao dentistas. Então, por exemplo, aqueles que usam próteses removíveis, total ou parcial, o certo é que pelo menos uma vez ao ano ele vá até o dentista para verificar como está a prótese. Não é só também a prótese. Muita gente acha que porque usa dentadura não precisa ir mais no dentista porque não tem mais dente. Só que dentista, talvez esse nome atrapalhe um pouco o entendimento, ele é um profissional de saúde que vê muito além de dente. E a boca vai muito além de dente. Lembra aí, você tem uma mucosa onde a sua prótese total fica adaptada. Então, se você começa a ter perda óssea, algum problema na sua mucosa, você vai começar a perder a adaptação dessa prótese. Então, alguns paradigmas que existem, uns mitos, né? Tipo, prótese tem que fazer calo para poder ficar bem adaptado. Isso não existe. A prótese ela tem que ser um substituto da sua dentição. Ela não veio para causar dor, ela veio para te devolver qualidade de vida. Então, prótese removível total ou parcial uma vez ao ano. Lembrando que na parcial é até interessante ser de 6 em 6 meses, porque você ainda tem dente na boca. Você precisa conservar esses dentes, porque se você perde um dente sendo usuário de uma prótese removível, você vai perder sua prótese. Porque lembra, a prótese removível ela não vai estar segura nos dentes que ainda estão na boca. Então, você perde um dente, você perde sua prótese. Tem que fazer uma prótese nova. A prótese fixa, o ideal é de 6 em 6 meses. O implante coroa, de 6 em 6 meses. Mas também, não importa se foi a um dia que você foi ao dentista, você percebeu ou sentiu qualquer alteração, você tem que ir até o dentista para verificar o que está acontecendo. E qual que é a vida útil das próteses dentárias? As próteses removíveis, elas deveriam ser trocadas a cada 5 anos. Mas, infelizmente, a gente vê pessoas aí com 10, 15, 20 anos usando a mesma prótese. E o risco de câncer bucal nessas situações, ele é muito grande. E lembrando que o câncer bucal, quando ele é descoberto no início, ele tem 85% de cura. Mas, em compensação, quando ele já vem buscar, né, o tratamento já na fase avançada, isso inverte totalmente o risco de mortalidade ele se torna extremamente alto. E assim, eu sempre gosto de falar uma coisa que é o seguinte, assim, não desmerecendo outros tipos de câncer, mas uma mulher tem um câncer de mama, ela coloca uma prótese. Num câncer de língua, por exemplo, não tem como a gente colocar nada. Então, são cânceres extremamente com alto índice de mortalidade, exatamente porque as pessoas só procuram quando está incomodando. E na fase inicial, o câncer bucal, ele não tem nenhum tipo de dor. Então, essas visitas ao dentista, principalmente para o usuário de prótese, nesse momento o dentista vai avaliar se tem alguma lesão ali, se a prótese está machucando em algum lugar e essa ferida se tornando um trauma constante, ou seja, se tem alguma lesão que pode levar a um câncer de boca e tratar isso antes que se torne um câncer. Então, as próteses removíveis troca a cada 5 anos, coroa em resina, em porcelana, tem diferença, a coroa em resina de 5 a 7 anos e a coroa de porcelana de 10 a 15 anos. Essa sim, a gente tem muito caso de encontrar pessoas que estão há 20 anos usando e ela está extremamente conseguindo fazer o seu desempenho, está com qualidade. Por quê? Porque a pessoa teve o hábito. Lembra quando eu falei do carro? Necessariamente, a gente não precisa trocar de carro a cada 5 anos. Mas quem não cuida do carro, o carro às vezes não dura um ano. Então lembra aí, por isso a importância de se fazer a manutenção. E de novo,
Sempre que perceber qualquer alteração, seja da estabilidade, ou seja, a prótese começa a ficar meio querendo cair, conforto, começa a machucar, esteticamente vai ficando com uma cor estranha, não é mais como foi feito, aí independe desse tempo, tá? Tem que procurar para que a gente possa manter essa vida útil. Lembrando, lembra quando eu falei? É um investimento, não só financeiro, é financeiro, mas acima de tudo é um investimento em saúde, em qualidade de vida. E quais são os efeitos de não higienizar? Todo mundo a gente está falando aqui de higienização, mas é aquele que não higieniza. Tudo tem consequências. E aí, geralmente, há o aparecimento de candidíase, que é uma doença provocada por fungos, hiperplasia, que é um crescimento da mucosa, e lembrando que a hiperplasia e a candidíase podem se tornar lesões pré-cancerígenas. A quielite angular, que é a famosa boqueira que dá lá no cantinho da boca uma ferida, úlceras traumáticas, porque a prótese fica meio solta e fica machucando ali, aí cria uma lesão ali. A doença periodontal, no caso aí muito comum para quem tem implante, coroas e próteses fixas e não faz essa manutenção, não faz a higienização. O aparecimento, obviamente, de cáries dentárias e, para quem usa implante, a periimplantite, que é uma inflamação que atinge ali a parte onde o implante está colocado ali, envolvendo o periodonto, o osso, e acaba tendo perda óssea e muitas vezes levando à perda total do implante. Então, tudo na vida tem ônus e bônus, né? E aí, lembrando o seguinte, assim, dando abrindo aqui um parêntese pela importância nessa questão da doença periodontal. Hoje se sabe, tem estudos e pesquisas, não só no Brasil, mas do mundo inteiro, mostrando a relação entre a doença periodontal, a gengivite, a periodontite, e doenças cardíacas, diabetes descompensado, artrite reumatoide, demências, principalmente o Alzheimer, obesidade, parto prematuro. Então, assim, a gente precisa deixar de imaginar que o dente é só para estar sorrindo aí, estar bonito. Ele é um órgão, a boca é um órgão, como é o coração, como é o pulmão. Aí eu sempre digo assim, ó, a gente tem 10 dedos na mão, se a gente perder um vai fazer falta. A gente tem 28 dentes, precisa conservar esses 28 dentes para que a gente tenha uma harmonia, a gente tenha saúde bucal, e hoje se sabe que o que acontece na boca não fica só na boca, e que a saúde geral, ela começa pela boca. Isso não é papo de dentista, isso é estudos comprovam o que eu estou falando. Então, assim, vamos conservar. Quem tem seus dentes naturais, conserve para que não precise usar uma prótese. E quem tem uma prótese, tenha esse entendimento de que tem outras estruturas na boca que precisam ser cuidadas e a própria prótese precisa de todo o cuidado. Espero, assim, ter feito com que vocês comecem a ter uma mudança de comportamento. Aqueles que já fazem tudo isso, meus parabéns, tá? E assim, vamos cuidar para que a gente possa realmente ter uma saúde, e a saúde é essencial, né? E principalmente, assim, na Funat a gente tem uma frasezinha que é o seguinte: só não envelhece quem morre cedo. E aí você tem o direito a escolher como é que você quer seu envelhecimento, saudável ou com doença. E para evitar isso, a boca é um órgão que precisa ser cuidado, tá certo? E aí, assim, agradeço mais uma vez a Funat, agradeço ao UEA pelo acolhimento, pela oportunidade de levar informação às pessoas. E lembrando que a nossa próxima web palestra será no dia 12, agora do 4, às 15 horas. O tema será Reconhecendo a Violência Digital, que será com o palestrante, com o Dr. Marcelo Pinheiro. Então, estejam aqui novamente no dia 12, para mais um aprendizado. Boa tarde, bom dia e boa noite para todos vocês.